Boa tarde a todos. Uma vez mais, retomamos o trabalho da mesa com o painel das 14 horas, painel 4, Hegemonia Cultural, que participarão Alexandre Borges, Sabia Kiss, Ana Paula Henke, o Flávio Morgenstein. Queria, então, pedir uma vez mais silêncio a todos, né? Estamos sendo gravados, filmados. E lembrando agora, já que estamos ao vivo, que acessem as redes sociais, o YouTube, na Fundação Presidente Jânio Quadros, que temos diretamente este fórum sendo transmitido para o Brasil, para o planeta, né? Não é só o Brasil, não, o Brasil e o mundo. Retoma a palavra. Então, reiniciando os trabalhos, nós vamos ter os outros painéis nos mesmos moldes que foram os anteriores, e esse, como o Levi já falou, nós vamos falar sobre hegemonia cultural, que é um dos itens também extremamente importante para que a direita possa se organizar e saber como atuar frente a todos os avanços que a esquerda tem feito, principalmente nessa questão. Então, o Alexandre Borges vai ser o sintetizador do tema, e depois nós partiremos lá para conversar com os demais, tá? Alexandre, por favor. Obrigado. Gente infiltrado, né? Enfim. Mas quem nunca, né? Quem nunca? Tem testemunhas, viu? Oi? Tem testemunhas. Não, mas quem nunca foi chamado de socialista Fabiano nunca entrou no jogo, né? Faz parte do jogo. Enfim. O tema de hoje talvez, pelo menos para quem acompanha o que eu tenho falado, e eu acho que não deveria ser, acredito, dúvida para ninguém, é a importância da batalha cultural, mas eu acho que é interessante que não se entenda ao pé da letra o que a gente está falando quando se refere à batalha cultural, porque cada um entende isso de uma forma. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando num sentido mais amplo, que é o conjunto de toda a produção intelectual de um país, mas também dos costumes, das tradições, das crenças, né? Quer dizer, tudo que faz ou identifica a cultura de uma população. Por que a gente dá tanta importância e por que é tão importante esse tema? Porque a nossa primeira instância de pensamento e de decisão sobre qualquer assunto, que não é apenas na política, mas também nas nossas vidas particulares, nossas amizades, nossas relações pessoais, é uma instância moral, né? A gente quer saber se a gente está do lado certo do que a gente está decidindo, né? Se nós estamos fazendo do lado do bem, do justo, do correto, se o que a gente está fazendo não envergonha nossos amigos, né? Não envergonha nossos pais, nossos filhos, enfim. Então, a construção da imaginação moral de uma sociedade, ela é feita, evidentemente, no seio da família, que é a célula mais importante, ou deveria ser, né? Da construção dos nossos valores morais e éticos e do que a gente acredita, e desse conjunto do que se chama de caldo cultural de uma sociedade, mas também via a cultura, principalmente a cultura popular, e o que a gente absorve no que a gente recebe da chamada, hoje em dia tem esse termo, né, da classe falante, né, que seriam os artistas, que seria a produção cultural, o cinema, as novelas, o jornalismo. E hoje, se a direita, ou o que a gente entende por direita, começa a ter mais projeção na política e mais espaço na política, ainda não foi suficientemente acompanhada da nossa participação na cultura. E isso cria um problema muito sério para a gente. Por quê? Ontem mesmo eu publiquei um artigo na Gazeta, não sei se vocês tiveram oportunidade de dar uma olhada, mas eu discutia, por exemplo, essa ideia de proibir o comunismo por lei, né? Quando eu já sabia que era um tema polêmico quando eu escrevi isso, e muita gente ia achar que eu estaria, de alguma forma, achando que, por exemplo, já que o nazismo é proibido, por que o comunismo não é proibido? O comunismo seria, por exemplo, menos maléfico ao mundo do que o nazismo? É óbvio que não, pelo contrário, matou muito mais gente, é muito mais perigoso e causou muito mais problemas para a humanidade, mais mortes, mais prejuízos. Então, qualquer pessoa bípede que tem um mínimo de conhecimento sobre história sabe do que a gente está falando. Mas, por conta
de todo o trabalho muito competente que a esquerda fez na cultura, principalmente no século XX, a esquerda, ser de esquerda, ser socialista, ser comunista, não é visto da maneira como é, evidentemente, ser chamado ou visto como ou fascista, ou as variações do fascismo é, basicamente, hoje, um xingamento. E deveria ser, claro, não vamos discutir isso, né? Mas ser chamado de esquerdista, socialista ou comunista, por uma parcela muito grande da população, e principalmente para essa chamada classe falante, jornalistas, artistas, produtores culturais, às vezes é até visto como um elogio. Então, quando você tenta, por lei, proibir, por exemplo, nesse caso específico, o esquerdismo ou o comunismo e suas variações, sem uma devida desmoralização cultural, sem um trabalho muito competente, sistemático e eterno, nunca vai terminar, para todas as gerações, mostrando os males do comunismo, do socialismo, mostrando as mortes, mostrando os prejuízos, mostrando a miséria, as ditaduras que essa ideologia causa, você vai, por incrível que pareça, isso é da natureza humana, você vai até passar a impressão de que é uma cultura de resistência, fora do sistema, e essa proibição pode até acabar ajudando a transformar essa cultura maléfica, horrorosa, destrutiva, em alguma coisa que, principalmente os jovens, podem ver algum charme nisso, achar que ser de esquerda é ser da resistência, ser revolucionário, enfim, a ideia é horrorosa, a ideia é errada. Né? Então, a gente tem que ter a discussão teórica, a gente tem que ter a discussão onde a gente mostra muito claramente todos os problemas e falhas na teoria e por que essa teoria leva necessariamente a ditadura, genocídio, miséria, censura e tudo que a gente vê nos mais diversos países onde isso foi testado. Porque não é de uma cultura só. Porque deu errado na União Soviética, porque o Stalin deturpou. Mas espera aí, mas então por que deu errado na Coreia do Norte? Por que o regime feito pelo Mao Tse-tung na China é parecido? Por que os regimes foram tentados na África? Zimbábue, Angola, Moçambique, bom, pode botar a lista, todos eram também muito parecidos. Por que o que foi testado no leste europeu, em diversos países da Europa, também são muito parecidos, em termos de resultado, em termos de manifestação, em termos do que deu? Aqui, durante um período muito rápido, na América do Sul, com o Chile, do Salvador Allende, né? Alguém, se você vai olhar o que foi feito e o que foi tentado, e o que estava na cabeça daquele maluco do Salvador Allende, fica muito claro que ele queria fazer com o Chile um regime muito parecido com o que a gente vê hoje na Venezuela, do que a gente vê em Cuba, enfim. Então, essas coisas precisam ser discutidas de uma maneira aberta e franca, e isso é feito não apenas em nível acadêmico e científico, o que é importante, tá? Quer dizer, todas as frentes... O que é mais importante? O importante é tudo. Né? É importante o fronte da batalha acadêmica, claro, evidente, em todas as áreas do saber, porque o marxismo ele impregnou, é um câncer que, vocês sabem, já deu metástase. Ele não está restrito apenas à discussão da história, ou da sociologia, ou da ciência política, está em tudo. Você acha marxismo até na arquitetura, você acha marxismo em tudo, na psicologia, na medicina, no direito, em praticamente todas as áreas do saber, você tem esquerdista, você tem marxista metido, querendo dando uma versão para aquele ramo específico do conhecimento, que vem de uma raiz de esquerda, de uma raiz marxista. Então, nós precisamos ter, evidentemente, a batalha nessas áreas acadêmicas, mas também na cultura, porque, senão, você pode até estar restrito à área científica discutindo, mas criando na cabeça da população, como é feito há décadas no Brasil e no mundo, e no Ocidente, a ideia de que a ideia da liberdade econômica é uma ideia ruim, que vai sempre gerar opressores e oprimidos, que a culpa da pobreza, dos problemas do mundo, é da ganância dos empresários, e se o governo fosse mais poderoso, e se o governo fosse ciente de razão superior, solidário, e que tirasse apenas dinheiro de uns e desse para outros, se o mundo não seria mais justo, enfim, isso às vezes é feito de uma maneira muito insidiosa.
Isso é colocado na cabeça das pessoas desde a idade mais tenra, desde o colégio, pelos professores, pelos livros infantis. Então, quando a gente fala em batalha cultural, eu já vi muita leitura, infelizmente, pedestre dessa discussão. Então você está dizendo que você vai ganhar do comunismo fazendo concerto sinfônico no Ibirapuera. Não, não é isso, entendeu? É claro que ninguém é contra ter um concerto sinfônico no Ibirapuera, acho ótimo que tenha todo dia. Né? Mas não, quando a gente fala de batalha cultural, a gente está falando que a gente tem uma produção também artística nas novelas, na cultura pop, na música, que consiga também, neste nível moral, ético, onde o conhecimento humano não fique apenas restrito ao argumento racional, mas que também nesse nível mais poético, lúdico, a gente consiga também mostrar que os valores do livre-arbítrio, da liberdade, da autonomia do indivíduo, do valor do indivíduo, do valor sagrado da vida humana. Né? O nosso primeiro direito começa onde? Começa o nosso direito à vida, a visão de cada indivíduo, de cada um de vocês, como um milagre, uma visão sagrada da origem e da vida. Porque se você tem uma visão materialista da existência e acha que todos nós aqui somos apenas um conjunto de moléculas e de átomos, igual a cadeira, igual esse microfone, igual esse monitor, fica muito difícil você fazer, por exemplo, a defesa de você ser do pró-vida. Né? Quando você é pró-vida, você é uma pessoa que reconhece o milagre da existência desde a concepção. Isso é uma visão de mundo. E essa visão de mundo ela é construída numa discussão científica, em parte, mas ela é muito discutida no nível filosófico, no nível teológico, né? E no nível cultural, em todas essas áreas. Então, a gente podia dar exemplos mais diferentes para vocês, mas, por exemplo, me ocorre as duas maiores bilheterias da história do cinema, eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas são de um mesmo diretor, né, que é o James Cameron, e que é um homem basicamente de esquerda. Quem conhece o James Cameron, que ele pensa, que ele fala, ele é um esquerdista, e ele conseguiu emplacar os dois filmes mais populares da história, que é o Avatar e o Titanic. E são duas, você percebe nas duas histórias bom, o Titanic, né, pelo amor de Deus, né, o Titanic ele é a típica visão marxista da sociedade de classes, da primeira classe contra a terceira classe, onde na terceira classe está a criatividade, a alegria, a dança, o amor, a amizade. A primeira classe é aquele bando de gente sem graça, careta, um querendo dar golpe no outro, as pessoas se detestam. Né? As próprias relações de amor são construídas de uma maneira muito diferente do que são construídas na terceira classe, com todo mundo dançando e rindo, e amigo, enfim. E na hora que o navio vai afundar, você tem toda a visão do mau caratismo da primeira classe, deixando que a terceira fique presa no fundo do navio, entrando água, jogando as pessoas para fora, jogando as pessoas no mar, enquanto a primeira classe se salva. Enfim, vocês acompanharam, todo mundo viu, evidentemente, esse filme, e sabe que ali tem toda uma mensagem de fundo moral e político muito sério. Eu não sei se, por exemplo, vocês vão lembrar, só um trecho que me passa pela cabeça, na hora em que o sujeito lá, que é o futuro noivo, né, o futuro marido da Rose, ele quer ele quer dar um jeito de tirar o Leonardo DiCaprio lá da história, ele pega o segurança dele e bota para o segurança botar uma joia na roupa dele para fingir que ele tinha roubado uma joia. Você vê que tem uma mensagem ali dizendo o seguinte: olha, quando você achar que alguém da terceira classe está roubando, na verdade, até quando ele é pego num crime, é culpa da elite. É culpa do sujeito que botou uma joia no bolso dele, porque ele é honesto. Ele nunca... Então, quando você olhar para alguém da terceira classe e achar que ele está pegando uma joia, na verdade, você está sendo enganado. Aquela joia foi colocada no bolso do casaco dele por alguém da elite. Quando você olha hoje a defesa que o PT faz do Lula, dos crimes, é muito parecido. Né? Você vai olhar e você, não, na verdade, o problema são as empreiteiras, são os empresários, é o dinheiro, né? Eles foram seduzidos. É a mesma história. É a mesma história do Titanic, a mesma. Entendeu? E essa história tem alguma ressonância, porque em algum momento esse padrão moral e ético foi colocado na cabeça de vocês
pelo cinema. O outro filme, que é o Avatar, também é a visão do bom selvagem do Rousseau, né, daqueles índios azuis lá, dançando, até quando mata o bicho, pede desculpa porque matou, enfim, né, aquelas coisas. O Avatar, então, nossa senhora, chato demais. Quem resiste a assistir aquela porcaria 3 horas, vou te falar. Mas também tem toda essa visão russoniana do bom selvagem em relação e que também ajuda a construir essa ideia do homem ocidental como invasor da floresta, como alguém que desestabiliza a natureza e que a felicidade e a paz deveriam voltar quando a natureza vence o homem branco. Enfim. Então, mas nós aqui no Brasil também, a gente não precisa ficar dando exemplo do cinema americano, ou das minisséries agora. Ontem eu tive em Teresina, fui dar uma palestra em Teresina, e foi a primeira vez que eu tive no Estado. Não sei se tem alguém aqui do Piauí, não. Tem, enfim, mas... Então, posso garantir para vocês, o Piauí existe, tá? Eu estive lá ontem, pude comprovar, foi a primeira vez que eu fui. E a gente... eu no avião voltando, né, tinha horas e horas para voltar, eu comecei a assistir uma série que tinha no Netflix, lá na TAM, né, eles têm mais séries, aí tinha uma série que chama Billions, não sei se vocês já viram. Essa série é a mesma história do Lobo de Wall Street, é a mesma história do Wall Street, do Oliver Stone, é a mesma coisa. O mercado financeiro, os capitalistas são malvados, loucos, pervertidos, né? E aí precisa daqueles promotores meio lava-jato na cabeça para poder pegar e botar esses caras na cadeia, enfim. Então, essas coisas estão sempre sendo construídas, né? E se a gente vier aqui para o Brasil, quem é da minha geração para trás, por exemplo, lembra que parte da imaginação moral do Brasil foi construída com as novelas que foram escritas basicamente por 2 membros do Partido Comunista. Não tem nada de conspiratório, né? Todo mundo sabe que aquele casal, o Dias Gomes e a Janete Claire, 2 gênios, né? Ninguém vai discutir o talento deles para produzir novelas, escrever roteiros, mas eram assumidamente 2 membros do Partido Comunista. Né? O Dias Gomes, inclusive, escreveu uma autobiografia, quem quiser depois dar uma olhada, e ele confessa, ele fala na biografia dele que ele usava as novelas para passar os valores do que ele acreditava. Então, também, sem entrar numa discussão eterna, por exemplo, a novela deles, né? Se não me engano, do Dias Gomes, que talvez tenha sido, se não me engano, a maior audiência da história das novelas brasileiras, que foi o Roque Santeiro. Se você for olhar, o que era o Roque Santeiro? Né? Era uma grande crítica à igreja, né? A igreja como hipócrita, exploradora, que criou um falso santo, né? E fingindo que ele tinha morrido. Quando o próprio Roque Santeiro volta, aí você tem o establishment da igreja querendo, de certa forma, até matar, literalmente, para que ele não apareça, não acabe com a fonte de renda que tinha na venda de indulgência, de santinhos, de coisa de material do Roque Santeiro, o que lembra muito o grande inquisidor dos irmãos Karamazov. Então, é mais ou menos o mesmo argumento, né, que o Dostoiévski escreveu, né, de Jesus voltando e no tempo da Inquisição e sendo despachado pelo inquisidor, né, pelo grande inquisidor. Então, como é que está de tempo? Vai? Então tá bom. Não, é porque me falaram que eu tinha que falar 15 minutos. Eu falei, bom, você sabe, né, Ana? A gente que é amigo, né? Eu dou bom dia em 15 minutos, né? Então, eu falei, como é que eu vou falar 15 minutos? Alguém me ajuda, né? Alguém vai me avisando, né? Porque, enfim, senão a gente engata uma quinta aqui, vai, né? Enfim. Então, eu fico batendo muito nessa tecla, porque isso não é novidade. No século XVII mesmo, tem uma frase que eu gosto de lembrar e repetir, de um autor inglês, que ele dizia o seguinte: me deixe fazer as canções de um povo que eu não ligo para quem faz as leis. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, já há 400 anos atrás, já se sabia quem influencia a alma da população, quem influencia a imaginação popular. Ah, tá, agora eu vi. Me senti agora na Fórmula 1, tá, que eu disse. Enfim. Quem tem essa influência direta na imaginação popular é que vai gerar na cabeça das pessoas essa ideia do certo, do errado, que é uma coisa que, por exemplo, quem é dessa turma que a gente chama de libertim, por exemplo, eles não entendem isso. Eles acham que eles defendem a economia de mercado num valor em si, o que é uma tremenda e absoluta burrice, né? Porque o ser humano não pensa assim.
né? Você não vende a ideia da liberdade da economia de mercado falando apenas de economia. E esse talvez tenha sido um dos grandes, se não o maior erro do lado liberal nos últimos 100 anos. Né? A gente abriu mão, nós que éramos do lado moralista até o século XIX, até a Inglaterra vitoriana, nós defendíamos, nós estávamos do lado do certo, do bom, do justo, do belo. A gente foi abrindo mão disso no século XX. Nós começamos a falar como economistas, nós começamos a discutir taxa de juros, PIB, enquanto a esquerda assumiu o discurso moralista. E quando vocês vão assistir um discurso de esquerdistas, principalmente de alguns anos para cá, é muito raro eles entrarem nessas discussões econômicas que a gente acaba entrando. Eles estão sempre falando disso, estão falando, nós temos as ideias mais morais, mais justas, nós estamos do lado do certo, do bem, e quem é que está ganhando? Eles. Entendeu? Então, a gente devia ter um pouco mais de humildade, olhar para isso e ver o que está dando certo. Né? E o que está dando certo é exatamente entender que antes de você... e é por isso que é um ponto que eu tenho falado também, não adianta você ter apenas o coração no lugar certo, você tem que também ter a mente. Então, você tem que trabalhar e falar com as pessoas, sabendo o que você está falando e como você vai influenciar. Senão, eu vejo, e é uma coisa realmente lamentável, eu vejo pessoas de bom coração que batalham do lado certo, que estão do nosso lado, mas que, por falta de estudo, por falta de preparo, ou até de talento, enfim, cada um no seu ponto, acaba desmoralizando boas ideias. Né? Quando tem a chance de ir para o debate público, de escrever uma coluna no jornal, de fazer um depoimento no rádio, na TV, ou tem uma chance, acaba fazendo uma coisa ruim, mal feita, ou panfletária, e acaba não surtindo o efeito desejado. Então, o que eu queria pedir para vocês entendam a importância da batalha cultural, não por causa de luxo, não por causa de elitismo, de pedantismo, porque a gente quer ficar sentado aqui discutindo cultura, que seria ótimo, né? Claro, todo mundo ia se divertir. O Flávio é um que escreve muito sobre isso, e que eu concordo plenamente com o que ele fala, mas é porque essa é a primeira instância da discussão política. É a primeira, entendeu? A gente está no Ocidente, e o Ocidente ter construído a sociedade que foi construída, por quê? Porque, em algum momento, os valores judaico-cristãos foram influenciando as gerações antes da nossa. Isso não tinha nada de economia, entendeu? Qual é a primeira, se vocês lembrarem, qual é a primeira ideia que abre o Gênesis e que abre o Êxodo, que abre o começo da Bíblia? Você tem a perfeição que está fora da terra, que é Deus. Deus representa a perfeição. A nossa vida e nossa existência é uma existência imperfeita. E quando você para de entender isso, para de respeitar esse ideal externo de perfeição, e você começa a achar que você consegue fazer o paraíso na terra, o que vem? Vem o Egito. O Egito do Êxodo, o Egito do começo da Bíblia, o que é? Ele é esse governante, esse rei que acha que é um faraó, e ele acha que é Deus. Entendeu? Então, se você for olhar as discussões políticas, onde que elas começam? De certa forma, todas as discussões vão acabar sempre variando isso. Ou você aceita que existe um universo moral e essa vida aqui é imperfeita, e nós vamos lutar para que cada indivíduo, na sua sabedoria, na sua inteligência e no seu preparo, possa exercer o seu livre-arbítrio e a sua vida, liberdade e busca da felicidade, ou nós vamos acabar onde? Nós vamos acabar construindo os Egitos metafóricos do começo da Bíblia, onde o governante, ele vai achar que ele é Deus, ele vai achar que ele é o faraó, e vai botar a gente para carregar pedra e construir pirâmide. Tá? Então, já agradeço agora, me avisaram que meu tempo acabou, muito obrigado. Bom, as meninas vão distribuir formulários para vocês. Quem quiser fazer pergunta, façam perguntas e a gente vai transmitir aqui para eles, tá? E para passar o microfone para lá, a gente vai jogar uma pergunta lá para quem que você vai fazer? Para a mesa. Esse é o André Petros, ele é da Direita São Paulo, mais um grupo guerreiro aqui de São Paulo que está ajudando na desconstrução da imagem do PT e na construção da direita brasileira.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a esse evento, esse fórum com o Levi Fidelix. Realmente, como reforçar o que o Marcelo falou anteriormente, acredito que isso daqui deva ser um fórum que deva ser realizado todo mês, né? E quanto mais também. Tá ok. E assim como esse fórum vem trabalhando nessa questão de desconstruir essa hegemonia cultural, né? Até não gosto de usar essa palavra porque é bastante usado pela esquerda, mas realmente desfazer o que vem sendo implantado no país há muitos e muitos anos, né? E tem outros trabalhos também sendo feitos pelo Rodrigo Gurgel, o próprio nosso movimento de direita de São Paulo e outros movimentos de direita do país também vem fazendo esse trabalho, como outros integrantes daqui da mesa também. A minha questão vai pelo seguinte, né? Gramsci, que foi o idealizador dessa hegemonia cultural, ele apresentou que a hegemonia cultural ela não é monolítica, né? E ela não é unificada. Ela é uma questão, ela pega uma abrangência, na verdade, de vários temas, né? E ela cria exércitos dentro desses temas que eles agem com uma lógica específica, né? Dentro deles. E existe por trás de todas essas estruturas que eles constroem, uma estrutura unificada para uma ação global, vamos dizer assim, né? E a minha questão é assim, se a gente tem todos esses problemas do Brasil passando pelo positivismo, pela desconstrução que veio sendo implementada desde 1930 com os franceses pela USP, e hoje com esse pós-modernismo também sendo implementado junto com mais uma categorização da esquerda, e sabendo também que a gente tem uma próxima eleição presidencial vindo para o país com uma questão bastante preocupante, com o próprio prefeito de São Paulo hoje, que tem uma história de família marxista comunista, e ele age com pautas contra a escola sem partido, a favor de movimentos LGBTZ, que são tantos já alfabeto inteiro já para eles já, né? E desarmamento e etc. Como que nós vamos fazer para conseguir batalhar além do que a gente vem fazendo com esse fórum e outros trabalhos, para conseguir realmente não fortalecer mais esse ponto, né? E sim realmente apresentar as verdades que estão sendo mostradas para a gente, mas muitas pessoas não percebem porque já fazem parte dessa própria hegemonia, né? Quem vai responder? Ladies first. Vamos lá, a cultura é uma palavra que ela vem de culto, de cultivar a terra. A cultura é local por definição. A cultura é que você vai definir como vai ser o comportamento de um povo. O que a gente tem como grande questão política é justamente como você vai ter o comportamento das pessoas próximas de você, né? Política vem da polis também, a cidade. Então você imagina, está todo mundo próximo ali, é quando as coisas começam a complicar. Você tem muita gente perto de você, você não sabe como essa pessoa vai agir. É só você pensar num sinal de trânsito, num simples farol de trânsito, você vai entender qual que é a grande questão política. Ou seja, eu preciso ter um meio para todo mundo estar em certa harmonia, mesmo sabendo que há liberdades individuais, mas que aquele comportamento seja pelo menos previsto, ou mesmo quando ele não consegue ser previsto, que você consiga ter um sistema adequado para todas as pessoas, ter uma punição adequada para comportamentos imprevistos, para todas as pessoas estarem não em igualdade, mas pelo menos em harmonia. Isso é cultura. É por isso que a cultura ela nasce de narrativas, né? Eu sempre me especializei em narrativa justamente na hora que eu percebi esse tipo de coisa. Todas as mitologias são grandes narrativas para você ter um comportamento adequado, tentar criar uma harmonia social ali naquele momento. Então a gente segue moldes, a gente segue exemplos. Exatamente o que o Alexandre falou da música ali do século XV, né? O que Platão queria na República, por exemplo, era... Não sei se alguém aqui já leu a República do Platão? Temos até algumas mãos aí bem felizes. 3/4 da República do Platão falam de poesia. Para quem quer tanto falar de política, eu já falo. Então, a primeira coisa que você faz, entra no curso de literatura, não tenta ficar nessa discussãozinha aí de eleição, horário político, isso aí, ninguém se preocupa com isso. Vai para a literatura, vai para a antropologia, vai para uma coisa muito mais profunda, aquilo que vai fundar a sociedade. Isso aqui ela está embaixo da base, né? A casquinha ali. Se você quer lidar com a casquinha,
desculpa, mas você não vai conseguir nada nunca. Você vai ser essa pessoa platiforme, binária, sempre. Agora, se você buscar o fundamento, é muito mais trabalhoso. Só você ver o quanto é difícil você ler um Platão. Isso, eu estou falando de um livro só, que geral você escrever uma coisa como aquela. Justamente por conta disso, ou seja, Platão, ele na República, ele está lá falando de literatura, ele quer expulsar os poetas da cidade. Ele fala uma cidade perfeita, uma cidade sem poetas. Não que ele diga isso de fato, né? Ele está lá tentando criar um sistema falando, se a gente fosse criar um paraíso na Terra, seria mais ou menos desse jeito. Ele mesmo vai lá e fala assim, olha, tá vendo? Isso aqui não dá certo, você não consegue viver sem poesia. E a própria obra do Platão ela é extremamente poética, né? E por quê? Porque justamente são essas grandes pessoas que cuidam da cultura é que vão cuidar do comportamento do povo. Ou seja, se você quiser um comportamento perfeito, você não vai poder ouvir poetas, cantores, Chico Buarque, esse tipo de coisa. Você vai ter que ouvir a perfeição. Ela é muito mais difícil de ouvir. Muito mais do que Chico Buarque, definitivamente. Então, assim, essa cultura que a gente precisa lidar, ela depende de pessoas hoje, eu vou dizer uma palavra bem chata, mas bem provocativa, na verdade, depende de pessoas atraentes. Atraentes não no sentido de belo, necessariamente, mas no sentido de pessoas que consigam atrair pessoas. Falar assim, olha, o que esse cara está falando? Eu quero ouvir esse cara, eu quero ouvir esse pensamento, eu quero me espelhar neste exemplo de pessoa. Isso é o que está faltando à direita hoje. A direita ela não consegue ser atraente. Ela consegue discutir muito internamente, ela consegue quebrar a hegemonia do PT, a gente fez isso no ano passado, a gente conseguiu quebrar a espinha dorsal do PT, só que eles ainda têm hegemonia cultural, a gente não. Eles ainda têm uma narrativa atraente, nós não. Eles ainda conseguem ter pessoas, assim, qualquer professor de história, qualquer músico da MPB, qualquer artista da Globo, todos eles estão com um discurso uniforme. Isso é hegemonia cultural. Hegemonia cultural está todo mundo com o mesmo discurso. Se eu quiser ficar famoso hoje, eu grito racismo, machismo, homofobia, pronto. Eu já estou nos trending topics do Twitter, eu já estou lacrando para tudo quanto é lado, eu já estou com emprego garantido na Globo. Isso é hegemonia cultural, uma hegemonia cultural platiforme. Ou seja, você transformou todo aquele sistema cultural, político, mitológico em 3 palavrinhas. Você virou um repetidor de bordões. O maior risco da direita, para mim, hoje, é virar o repetidor de bordão da direita. Não façam isso, por favor. Não sejam pessoas platiformes. Não tentem imitar a esquerda, não tentem virar a esquerda... A direita que é de esquerda. Não multiplica por -1, gente. Vamos ao fundamento. Vamos a uma coisa muito mais profunda. E vamos ser pessoas atraentes, ou seja, sejam exemplos. A Ana Paula está aqui, desculpa te usar como exemplo, mas assim, por que ela está aqui? É uma jogadora de vôlei, sabe? Não é uma pessoa que é da política. Ela consegue atrair um público que a gente nunca vai conseguir. Eu e o Alexandre juntos, a gente nunca vai conseguir atrair um público. E vamos dar um crédito a um gênio do Twitter, porque vocês... Né? É um gênio. Conseguir passar as ideias que ela passa em 140 caracteres... Nós dois, que nós somos os faladores, a gente batalha muito e não consegue. Ela a única pessoa que rivaliza com a Ana Paula é Joaquim Teixeira da Silva. É a única. Aí a beleza importa. A beleza importa. Então, a gente está aqui numa discussão interna da direita, com isso que eu quero concluir, a gente está aqui numa discussão interna da direita, mas não é isso que a gente vai ter que fazer lá fora. Isso aqui a gente discute entre nós, entendeu? Isso aqui é uma discussão para as pessoas planejar, estratégia, etc. Lá fora, vocês vão ter que ser pessoas atraentes. Não adianta você gritar, sou contra o globalismo! Ninguém sabe quem é globalismo, suas antas. Pelo amor de Deus, volta ao fundamento. Lá embaixo, não fica na casca, vai lá para baixo, fala, como que você transmite a ideia A para a pessoa B? É isso que vocês vão ter que lidar agora. Vocês vão ter que lidar com comunicação. Pega um livro de marketing para ler. Pega um livro, sabe, como fazer amigos, influenciar pessoas. A direita não está sabendo fazer amigo. Vocês não estão sabendo fazer amigo, gente. Sejam mais legais. Entendeu? Não adianta ser o George do Seinfeld. Então, essa é a grande batalha agora. A grande batalha agora, a gente conseguiu romper um começo da hegemonia.
Só que, como a gente vê, basta você gritar 3 palavras, pronto, você já tem uma feminista pronta ali, um ativista gay pronto, não tem um manifesto conservador, sabe? Se você quiser ser um conservador na área cultural e intelectual, você vai ter que ler provavelmente ali uns 30 anos de leitura pesada na sua vida, mas seja, enquanto vocês não conseguem, ninguém consegue, né? O Olavo consegue, mas tipo, ele é ele. Enquanto ninguém consegue chegar naquele nível, vamos tentar ser pessoas mais atraentes. Não adianta ficar brigando no Facebook, xingar a pessoa, não. Sejam atraentes, sejam pessoas que conseguem espalhar essa cultura, espalhar essa coisa e serem grandes exemplos, sejam pessoas admiráveis. É isso que a gente precisa ser nesse momento. Eu posso entrar um pouquinho nessa... Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, é muito legal ver... Acho que a gente está fazendo história, né, com esse número 1 ali. Acho que daqui a alguns anos a gente vai falar, nossa, a gente está no 128, lembra aquele primeiro? Então, acho que isso aqui no esporte a gente diz, é o contra-ataque, né? Então, a gente foi empurrado, a gente está contra-atacando de uma forma elegante, porque a direita é elegante, a esquerda é brega. Acho que é por aí que a gente vence. E em cima disso que o Flávio estava falando, agora eu vou puxar a sardinha um pouco para a minha cria, que está aqui, meu filho de 16 anos, que já lê conservadorismo desde os 14, já fala como um homem de 30 anos e está numa missão hoje, por incrível que pareça, nas escolas públicas nos Estados Unidos, onde a gente mora. É como aqui, principalmente depois que o Obama empurrou o Common Core, né, que é o conteúdo nacional para todas as escolas. Gabriel chega em casa com o olho assim, mamãe, você não acredita o que a professora de história disse. Então, é uma coisa que está acontecendo lá também. E o que eu gosto muito no Gabriel é que ele vem com esse ponto que o Flávio falou. Ele vai ali aos pouquinhos, ele lê, ele se mune de ideias e das tradições e das experiências da direita, das nossas raízes, e ele, aos pouquinhos, conversa com um, conversa com outro, sem gritaria. Gabriel é um menino muito tímido na dele. E o que ele me relata, incrivelmente, e vários amigos deles, que depois vêm para a minha casa, eles falam, nossa, Gabriel, eu era conservador e não sabia. Exatamente porque a esquerda ela é muito focada, ela é muito disciplinada, e ela fica ali na cultura, nas TVs, agora também entrando forte no esporte. Então, acho que a nossa missão é exatamente tentar passar o conhecimento, o norte, né? Porque a esquerda está batendo cabeça. E você vê, eu vejo isso pela experiência que meu filho está tendo com os amigos, que eles falam as coisas, é um gravadorzinho, né? Eles repetem e o Gabriel fala, mamãe, é a 10ª vez que eu escuto a mesma coisa. E aí, quando o Gabriel começa a apresentar as ideias, o que é o verdadeiro conservadorismo, é o Estado mínimo, é a segunda emenda americana, aí os amigos de 14, 15, 16, mas espera aí, eu também quero o Estado mínimo, mas espera aí, eu também sou a favor de eu escolher se eu quero ter uma arma em casa ou não. Espera aí, Gabriel, eu acho que eu sou conservador. Então, eu acho que a nossa missão é exatamente isso que o Flávio falou, é não entrar na breguice da gritaria, da histeria, porque é uma breguice, né? Ficar gritando, batendo boca em Facebook, em Twitter. Então, às vezes, eu sou atacada no meu Twitter, dia sim e outro também. Mas, às vezes, o meu ímpeto de atleta é de bater de volta e de mandar para aquele lugar. Eu coloco meu salto, passo meu batom e falo, não, eu vou no humor, eu vou na elegância, é assim que a gente desmonta, é assim que a gente desarma, porque a gente tem que ter o mesmo foco, a gente tem que saber o que o inimigo tem de bom e usar aquilo também. E a gente tem que admitir que eles têm foco, eles têm disciplina, eles estão aí botando os tentáculos em vários setores da cultura há 50 anos.
E eu vejo, por exemplo, no meu campo esporte, 90% dos atletas, 90%, nós somos conservadores. Nós vivemos a meritocracia todos os dias. Então, a gente enaltece a meritocracia, o trabalho em equipe, o respeito à individualidade, e não aquela coisa, você está no grupo, você, então, pensa como todo mundo. Não, a gente respeita demais a individualidade. A hierarquia é uma coisa muito sagrada, todo atleta bem-sucedido, ele respeita demais a hierarquia. E o que eu vejo hoje é uma guerra e uma virulência da esquerda em cima dos atletas que querem se manifestar, e o que eles fazem? Porque tem que ter foco para atingir resultado, eles se calam. Então, até deixo um pedido aqui para todos que veem algum posicionamento de algum atleta, que incentive, porque, às vezes, é tudo que a gente quer ouvir, um incentivo, porque existe uma patrulha muito virulenta, agressiva, e, mais uma vez, brega da esquerda, que fica ali cerceando as nossas ideias, os nossos conceitos, mas a gente, aos poucos, a gente está saindo do armário, literalmente, e a gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que começar a ter foco. Tem um cara americano, até convido todos a ver os vídeos dele, Gabriel, o Alexandre gostam muito dele, o nome dele é Bill Whittle, e ele fala isso, ele fala, a gente tem que começar a aproveitar todos os espaços que a gente tem, se é no jornal do seu bairro, se é num jornal maior, se é na televisão, se é na escola, a gente tem que começar a retomar todos esses espaços de uma maneira mais focada e mais disciplinada. Só queria fazer um complemento rápido à questão que foi levantada, que é o seguinte. Pessoal, é por uma questão... É claro que quando eu falo com gente e discuto com gente que pensa diferente de mim, eu acho que é uma postura até cristã, correta. Vocês devem lembrar também, hoje eu não sei porque eu estou bíblico hoje, mas tem uma passagem, né, que os fariseus vão pegar no pé de Jesus, porque ele está com as pessoas de má fama, e ele responde, mas os médicos vão para quem está doente. Né? Quer dizer, você tem que conversar e buscar quem pensa diferente de você, por uma questão óbvia e simples. Né? Vocês não querem votos, vocês não querem ganhar eleições, vocês não querem que os seus candidatos sejam eleitos. Então, para ampliar o eleitorado, é óbvio que vocês vão ter que conversar com quem não tradicionalmente vota nos candidatos que você está apoiando e que você quer eleger. Por definição, é óbvio. Eu acho até é um dever moral de todos nós de conversar com as pessoas, de passar as suas ideias de uma maneira persuasiva, de uma maneira onde você realmente tem empatia e se interessa pelo que o outro pensa, e você cria uma conexão, porque sempre há algum ponto comum que você pode estabelecer e iniciar uma conversa, e a partir daí trazer essa pessoa um pouco mais perto do que você pensa. Mas se você não quiser vir pelo lado moral, venha pelo menos por um raciocínio utilitário. Se você quer ampliar o eleitorado do que você pensa, da sua ideologia, do seu candidato, você não vai conseguir fazer isso xingando e gritando todo mundo que tem 1% de diferença do que você pensa. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê, que eu tenho visto, uma cobrança de alinhamento e de uma pureza ideológica que vai fazer com que muita gente, infelizmente, até bem intencionada, com o que eu sempre falo, com o coração no lugar certo, mas vai morrer abraçado com teses impopulares. Porque na hora que você tem oportunidade de alguém parar para te ouvir e você vai falar, em vez de você chegar para essa pessoa e falar de uma maneira que ela vai com empatia, entendendo aonde ela vem, o que ela pensa, por que ela pensa diferente de você, deve ter algum motivo, e você tentar honestamente compreender aquilo e conversar e tentar trazer. Eu vou dar um exemplo. Ela estava falando da eleição americana. Em 2012, na eleição onde o Obama foi reeleito, e o Mitt Romney era um bom candidato, mas eu acho que fez uma campanha ruim. Mas teve um documentário que foi feito na época, que infelizmente muita gente não viu, mas um documentário que era brilhante, que chamava The Hope and the Change. O cara pegou o slogan, né, do
Hope and Change do Obama. E qual foi a ideia do documentário? Eles pegaram todos os eleitores que tinham votado no Obama em 2008 e tinham se decepcionado. Então, essas pessoas reais, esses eleitores, iam contar a sua história e iam dizer por que eles tinham perdido a esperança, o hope, e estavam dispostos ao change, que era mudar e naquela eleição, votar no Partido Republicano. Não é isso que a gente quer quando a gente faz campanha? Não é isso que a gente quer? A gente não quer que o eleitor que votou no candidato que a gente não gosta, vote no nosso e mude de ideia? Então, qual foi o brilhante daquele documentário? Foi pegar aquelas pessoas e botar aquelas pessoas para falarem por que elas se decepcionaram com o Obama e por que elas estavam dispostas a mudar de ideia. Por quê? Porque aquilo, quando a pessoa está em casa assistindo aquele documentário e ela está meio em dúvida, ela está indecisa, ela se reconhece naquele eleitor. E ela fala, pô, se esse cara mudou de ideia, eu posso mudar também. Entendeu? Então, se você vai conversar com alguém, vamos dar o exemplo mais óbvio, se você vai conversar com alguém que já votou no PT, qual é a estratégia mais eficiente? Sair xingando ou sair entender que, de repente, a pessoa se enganou, entrou numa conversa errada, mas ela está disposta a mudar, ela está, de repente, disposta a te ouvir, de repente, a entender e até ficar um eleitor mais maduro, mais consciente, a não cair nessa conversa de novo. Entendeu? Mas se você não abre um diálogo, se você não conversa com essa pessoa olhando no olho e entendendo, se a única intenção que você tem é estender o dedo, apontar o dedo na cara dela e ficar gritando, seu petista, e não sei o que, sabe que você vai arrumar? Nada. Né? Você não vai conseguir esse eleitor. Alexandre. Né? Além de ser brega, né? Oi? Além de ser brega. Enfim. Breguíssimo. E assim, eu adicionaria que assim, a postura que eu mais vejo acontecendo na internet é a postura do, se esse cara é de esquerda, eu nem quero falar. Pô, então pra que você acorda? Não, sério, pra que você serve pra direita? Você é um número, você serve pra um voto a cada 4 anos, e é pra isso que você serve. Porque eu não gastaria meu tempo falando de direita se fosse pra eu falar, olha, se o cara é de esquerda, eu nem falo. O que eu mais quero falar? Eu quero falar com o pessoal de direita. Eu quero falar com vocês, eu entendo isso. Mas o que eu quero atingir é que não está aqui nessa sala. Gente, pelo amor de Deus, precisa ser útil, é exatamente isso. Vocês precisam ser atraentes, vocês precisam falar, olha, existem valores. Por que as pessoas votam na esquerda? Vai lá, tipo, fala assim, é por causa da igualdade, é por causa do machismo, essas coisas. Você tem que mapear tudo isso aí, um por um, até você chegar e falar assim, olha, agora nós somos as pessoas, nós somos os caras do bem. Nós somos as pessoas legais. É legal ser de direita, é legal ser conservador. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer esse tipo de diálogo, porque senão a gente é um número. Vocês não vão ser seres humanos, vocês vão ser números. Eu quero as partes de trás do tabuleiro de xadrez, não os peões. É isso que a direita precisa ser. Eu vejo também... Isso é uma coisa... a gente aprende todo dia, né? E, por incrível que pareça, venho aprendendo com meu filho de 16 anos sobre essa estratégia, enquanto a gente fica falando direita, esquerda, né, fla-flu, essa dicotomia de estádio de futebol. Eu vi que o approach que o Gabriel usa, e que funciona muito bem, ele nunca fala direita ou esquerda, ele coloca as ideias do conservadorismo. Ele não fala nem o nome conservadorismo, ele coloca as ideias, o federalismo, o Estado mínimo e eficiente, a liberdade, mesmo que você fale a maior bobagem do mundo, a liberdade de expressão, a liberdade ao indivíduo, o respeito ao indivíduo, o respeito à propriedade. Então, quando ele começa a falar isso com os amigos falam, mas espera aí, isso tudo aí sou eu. Aí ele fala, então você é conservador. Eu acho que a nossa inteligência, ao invés de ficar apresentando a palavra direita, esquerda, porque hoje está tudo muito à flor da pele, não que seja ruim, mas eu acho que a nossa tática para a gente começar a entrar na cabeça das pessoas é apresentar aos poucos o que é o conservadorismo, as ideias, o que nós propomos. As pessoas, por incrível que pareça, elas falam, não, mas eu concordo com isso, mas eu queria ter uma arma em casa. Não, mas eu quero um Estado mínimo, mas eu queria que os Estados tivessem um pouco mais de autonomia e não só, né, a União.
eu acho que é dessa maneira, porque não tem como. As nossas ideias, as ideias do conservadorismo, as tradições, o caminho que a direita leva é um caminho, é o norte, é muito seguro. E o Brasil é um país conservador, de gente que quer empreender, de gente que quer empregar, de gente que quer crescer, de gente que não quer depender do Estado. Então, quanto mais a gente apresentar as propriedades e o caminho que o conservadorismo leva, as pessoas vão vir mais e mais e mais para o nosso lado, ao invés de ficar, como o Alexandre disse, mas você é petista, você é Lula, você votou errado, mas vem comigo. Esquece isso, apresente as ideias que a direita propõe, que as pessoas vão vir para o nosso lado, eu tenho certeza. Pessoal, olha só, tem um texto do Paulo Roberto Almeida, que é um diplomata, assim, uma das pessoas, ele participou do Brasil Paralelo, a palestra dele foi sensacional. Ele estaria hoje conosco aqui, mas ele vai ter que fazer uma cirurgia amanhã. Mas nós trouxemos um texto dele, e nesse texto em que ele apresenta propostas, ele fala exatamente isso. A gente não deve sair para o campo de batalha, para o campo de guerra, falando em direita, esquerda, nós temos que levar ideias. Nós temos que explicar, principalmente para as pessoas, na prática, no que é que a vida das pessoas vai mudar. Né? No que vai mudar se esses valores que a gente defende passarem a ser realmente vivenciados? Porque a nossa sociedade, o Brasil, é um país totalmente socialista. Né? Eu queria saber se alguém aqui na plateia acredita, levanta a mão alguém que acredita que a gente vive num país capitalista. Ok, então a gente precisa levar essa concepção para fora daqui, como disse o Flávio. Nós não podemos ficar falando só em círculos. Nós temos que mostrar, né, os males, né, do socialismo. Mas, na prática, conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Eu também aprendo muito, Ana, com o meu filho, o Samuel, de 30 anos. Meus filhos são empresários, né, jovens empresários, e eles sofrem tremendamente com o nosso governo, com a nossa economia. Ser empresário nesse país, empreender nesse país, é quase ser louco. Eu fui procuradora do Distrito Federal durante 24 anos, me aposentei, e também tenho uma outra atividade paralela, eu sou empresária, tenho uma escola de reiki. E é impressionante, porque você sabe que quando você depende do Estado, quando você tem o Estado para te bancar, você pode trabalhar mais ou menos, que você, no final do mês, seu salário está garantido do mesmo jeito, você tem suas férias. E quando você não depende do Estado, você depende de você mesmo, você tem que trabalhar muito mais. Mas você tem a chance, como o Luiz falou aqui também, de você ascender, de você mudar de classe. Né? Então, assim, porque depende tudo do seu esforço. E tudo isso a gente pode mostrar para as pessoas, que depende. Meu filho fala, mãe, os meus amigos acham que são capitalistas, eles são socialistas, eles acreditam que o Estado tem o direito de se intrometer na nossa vida, ainda acreditam nisso. Então, a gente tem que mostrar primeiro para as pessoas que isso que elas pensam que é capitalismo não é, em primeiro lugar. Que o Brasil é um país socialista, e aí é que está a nossa desgraça. Mas aí, Alexandre, quando a gente fala na questão, por exemplo, que você falou da questão da lei, anticomunismo, eu acho que tudo isso é muito importante. Aqui é um ponto de debate, para a gente jogar ideias. Ninguém vem aqui com opinião formada, eu penso assim, essa é a verdade absoluta. Até porque quem acredita, né, nesse tipo de coisa que não pode haver debate, todo mundo tem que pensar igual, isso é a esquerda. A gente não, a gente quer ideias diferentes mesmo. Então, eu penso assim, é uma questão que sempre fica na minha cabeça assim, eu sei que se eu for entrar num jogo com um Petralha, né, uma pessoa realmente esquerdista, mas de alma, não é esse que você pode chegar e conversar, que tem um mínimo de honestidade intelectual. Aquele que é Petralha de alma mesmo, que já está com a cabeça feita, foi doutrinado, não tem mais espaço para outra coisa, você vai entrar num jogo com alguém que você sabe que roubou todos os coringas. E como é que você vai jogar de igual para essa pessoa? É uma guerra simétrica. Ontem eu ouvi até uma palavra do nosso major, aí, o Olavo Mendonça, não é mais guerra simétrica, já é guerra híbrida. Já estamos num outro ponto, eles têm todas as ferramentas, eles têm o Estado na mão, eles têm tudo. Então, como é que a gente faz para mudar, né, esse jogo? Para não ter que se submeter a jogar com alguém que você sabe que roubou os coringas do baralho. Como é que você faz? Então, a gente tem que realmente estudar muito, montar estratégias, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Quando você vê, por exemplo, no programa da Globo, né, dos candidatos lá ao Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro
falar sobre alta cultura, que queria levar alta cultura para as escolas, e aí ele ser agredido pela jornalista. O quê? Então você acha que funk não é alta cultura? Você acha que funk não é cultura? Nossa, você falou assim, essa mulher é uma retardada, né? Que está ali falando com ele, querendo impressioná-lo, porque ele ousou dizer que queria levar a alta cultura para as escolas municipais. É uma cultura diferente que a própria Globo fornece. Exatamente, alguma coisa diferente daquilo, né? Então, assim, esses dias, eu estava assistindo uma palestra do Mário Vargas Llosa, e ele conta, né? Acho que todo mundo conhece a história dele, mas ele conta que ele foi comunista, ele era simpatizante do comunismo, do socialismo, ele foi a Cuba várias vezes, ele falou, eu deixei de ser comunista depois de ir 16 vezes à União Soviética e a Cuba, e ver que aquilo que era dito, que era escrito, que era pregado, não tinha nada a ver com a realidade era feia. E aí eu mudei, escrevi uma carta para o Fidel Castro, falando por que eu não podia apoiar mais o comunismo. Eu falei assim, nossa, olha aí, ele mudou porque ele tem honestidade intelectual. Qualquer um que tem honestidade intelectual, quando entra em contato com o choque da realidade, que não tem nada a ver com aquilo que está escrito, e como o Alexandre falou, as ideias não são bonitas, elas são erradas por princípio, a pessoa muda, né? Outro dia, o Arthur do Mamãe Falei, ele disse isso, perguntaram para ele, quando é que você deixou de ser socialista? Ele falou, o dia que eu comecei a trabalhar. Então, quando você começa a trabalhar, você vê que não é nada daquilo. Thomas Sowell foi isso, né? Se formou em Harvard, completamente socialista, foi socialista a vida toda. Aí, quando ele se formou em economia em Harvard, ele começou a trabalhar numa repartição pública, que era, como que fala, Gabriel? Labor... O Ministério do Trabalho. Ministério do Ele Trabalho. foi trabalhar no Ministério do Isso. Trabalho. Aí ele começou a mandar o Bolsa Família. Ele falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Eu trabalho mais que essas pessoas que eu estou enviando cheque. Pera, tem alguma coisa errada. E foi aí que Thomas Sowell, aliás, recomendo leitura a todos, se deu conta de o socialismo é feito com o meu dinheiro. Nós temos que quebrar as ideias da esquerda. Estão pedindo para a gente já ir caminhar para o encerramento. Deixa eu só pegar um gancho no que você falou, que eu achei sensacional, porque essa história que você contou do Mário Vargas Llosa, eu acho que nos lembra quantos Mários Vargas Llosa tem lá na esquerda esperando para ser chamado para a esse que é o ponto. Precisamos resgatá-lo. Em vez de a gente sair gritando, um cara como o Mário Vargas Llosa, que é tão importante para a gente, o Álvaro, ele tinha ido 16 vezes a Cuba, ele era comunista, e ele mudou. O Olavo de Carvalho foi de esquerda, um monte de gente foi de esquerda, e essas pessoas mudaram. Porque, em algum momento, eles tiveram oportunidade, né? Por exemplo, só fechando aqui, em 2014, nós tivemos um segundo turno no Brasil entre o Aécio Neves e a Dilma Rousseff, que vocês devem lembrar. Alguém aí votou na Dilma Rousseff no segundo turno de 2014? Nem para o Temer. Temos um. Tá. Então, eu vou assumir que todos os outros votaram no Aécio Neves, votaram nos tucanos do PSDB. Então, ou todos vocês são socialistas fabianos, ou a gente acabou na mão dessas duas opções, entendeu? Que nós precisamos saber que tem muita gente que votou contra o projeto político do PT, mas a opção que sobrou do outro lado foi apenas o Aécio Neves. Então, a gente está em tempo, hoje, um ano e tanto antes da eleição, hoje nós temos o tempo e a oportunidade de fazer a discussão, de trazer as pessoas sem xingamento, mas com compreensão, com empatia, porque aí nós vamos, quem sabe, ter um segundo turno, por exemplo, no ano que vem, que não seja esse segundo turno do final do mundo que a gente teve em 2014. Eu posso só pontuar uma coisa aqui? Passa muito rápido o tempo, né, gente? Eu posso só pontuar uma coisa aqui? A Bia está sempre falando dessa questão de... discurso funciona, discurso é muito fácil. Trazer uma coisa para a vida concreta, o Alexandre sempre me dava um exemplo, né? Tipo, tem um córrego aqui na frente da casa de um favelado. Como é que você vai resolver isso aí? É fácil falar esquerda, direita, porque isso aí é palavrinha que você aprende facinho, é uma dicotomia boba. Eu quero ver você transformar isso em realidade. Aí é que está a grande dificuldade. Acho que 70% dos grandes direitistas do mundo são ex-esquerdistas. Eu acho que com toda a facilidade do mundo, 60% para 70% deles são ex-esquerdistas. Nós temos as ideias certas, e uma coisa que é muito importante a gente lembrar, eles
tem uma concepção de mundo do tipo, olha, se você racionalizar tudo, funciona. Nós temos os hábitos, sabe? Lembra de você falar assim, olha, você é uma pessoa com costume. Você é uma pessoa que, sabe, tem tudo que foi testado, não é simplesmente uma ideia que está pairando no ar. Última coisa que eu queria lembrar para vocês, é legal a gente falar contra o comunismo, contra o socialismo, a gente sabe dessa realidade. A esquerda mudou muito. Quem aqui está lendo Judith Butler? Quem aqui sabe quem é Slavoj Žižek? Todos esses caras dessa nova esquerda que está se atualizando para caramba. Antônio Negri, pelo amor de Deus, a obra do Olavo é contra Antônio Negri. Não adianta você falar, olha, virar para um petista e falar, você é comunista. Isso aí não serve para nada, a esquerda já mudou pra caramba, está muito mais atualizada do que 90% da direita. Atualize-se, sabe o que a esquerda moderna, a esquerda de hoje em dia, a grande esquerda intelectual está pensando. Isso é importante para a gente ganhar o jogo agora em 2017, 2018, dali para frente. É PSOL, é rede, não fiquemos só no PT, gente. É globalismo. Nós agradecemos bastante a presença de vocês, Alexandre, Ana Paula, Flávio e a Bia por continuar conosco.